Cara, seguinte, a ideia, primeiro, era fazer um vídeo reagindo aos melhores momentos da seleção, como a gente normalmente fez aqui, aos melhores momentos da rodada, mas, sinceramente, é, foda-se os melhores momentos. Eu queria falar um pouco sobre essa atuação horrível da seleção brasileira, não só hoje, mas na data FIFA inteira. Primeiro, eu quero fugir desse argumento raso. Porque eu normalmente, o que eu viria aqui e falaria? Ah, o Brasil jogou contra uma Venezuela que se recusou a jogar. E é difícil você jogar quando o outro time não quer jogar futebol. O Brasil acha um gol, mas depois toma um gol meio achado, tal, não sei o quê. Ah, a Venezuela é boa. É a melhor Venezuela dos últimos tempos. Ah, jogar contra o Uruguai. No Uruguai é muito difícil, é muita camisa, é muita tradição. É um time capacitado também, assim como a Venezuela. E tudo isso é verdade. Agora, dito isso, não é o resultado. Não é o empate de 1-1 e não é a derrota de 2-0. É a atuação horrível, horrorosa do Brasil nos dois jogos. Dois jogos que o Brasil não conseguiu jogar e não porque o outro time jogou para impedir que o Brasil jogasse. Porque o Brasil não conseguiu criar nada. Contra a Venezuela não quis jogar e o Brasil não conseguiu propor o jogo. Contra o Uruguai saiu pro jogo. O Uruguai marcou em cima do Brasil e o Brasil não conseguiu jogar também. Então, eu queria ponderar algumas coisas, tá? Alguns problemas da seleção brasileira e saindo um pouco do óbvio, que talvez seja o que a maioria da galera que comenta as paradas vai comentar com muita paixão. Eu vou comentar com paixão, mas eu vou tentar ser ponderado. Primeiro, vamos falar sobre a falta de organização da CBF, da seleção brasileira? Porque hoje a gente tem o Diniz como técnico da seleção. Quem acompanha aqui o canal, quem acompanha minhas redes sociais, sabe o quanto eu amo o Fernando Diniz e quanto eu acho que ele é um técnico genial, fora da curva. Agora, a gente tem que se perguntar, o Fernando Diniz é o técnico certo para a seleção brasileira? Porque os trabalhos do Fernando Diniz não são trabalhos que funcionam tão a curto prazo. Não são trabalhos que são fáceis de assimilar. O estilo do Fernando Diniz é um estilo complexo e difícil e que demora um tempo para ajustar. É só olhar os times que o Diniz treinou e que deu certo. São times que demoram para pegar o estilo de jogo. E é muito difícil de você trabalhar isso quando você não treina de segunda a sexta-feira. Você treina por 10 dias a cada, sei lá, 2 meses. Será que o Diniz é a escolha certa? Mas na verdade o Diniz só foi uma escolha que caiu lá porque a CBF queria e talvez nem consiga, achou que conseguiu, mas talvez nem vá conseguir o Carlo Ancelotti. Que isso é uma outra falta de organização tão grande, porque assim, o Tite avisou que não ia renovar com a seleção brasileira, sei lá quando, em 2019, 20, ele falou que ia ser o último ciclo dele, que ele não ia renovar depois da Copa de 22. O Brasil não correu atrás de um técnico para repor o Tite. Não correu atrás. E tá pagando o preço por essa desorganização. E pior ainda, acreditou que o Carlo Ancelotti vinha. E aí, sem nada, com um acordo verbal. E isso é tão absurdo. Eu já falei isso várias vezes. O Ancelotti é foda. O Ancelotti é um dos melhores técnicos da história do futebol. Só que, mano, não existe a seleção brasileira esperar por um técnico. Não existe. A seleção brasileira é o maior time da história do planeta Terra. É um time pentacampeão brasileiro, pentacampeão mundial. É um time, o maior campeão de Copa do Mundo. É o maior time do planeta. Você chega pra um técnico e fala, você quer trabalhar com a seleção brasileira? Olha, veja bem, não posso. Obrigado, cara. Pô, que pena que não rolou. Tudo bem, sem ressentimento. Vai atrás de outro. Vai atrás de outro cara. Pode não ser tão bom quanto o Ancelotti, mas pelo menos vai atrás de um cara que se acredita. E não coloca um cara lá pra tapar buraco. Porque aí também toda essa discussão que a gente tá tendo sobre talvez o Fernando Diniz seja o cara certo. E aí, ele pode ser que nem fique. Ele pode ser que nem esteja na seleção. E aí, como é que você vai fazer? E qual a ideia de você fazer os jogadores se adaptarem e aprenderem um estilo de jogo complexo, que é o estilo do Fernando Diniz, se talvez ele nem fique na seleção? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é... Quando a gente vai começar a cobrar de fato de alguns caras na seleção? E isso é um negócio que eu tava pensando. Terminou o jogo, eu fui levar minha cachorra pra passear e fiquei pensando nisso. A gente, e não me entendam mal, é muito culpado nisso, o Neymar. Porque faz muito tempo que o Neymar não joga
aquele futebol que a gente espera na seleção. Neymar hoje saiu machucado, Neymar no jogo contra a Venezuela não jogou porra nenhuma, o Neymar tá jogando num centro onde ele vai, inevitavelmente, na Arábia Saudita, não vai ter a competitividade que ele tinha na Europa, que ele nem teria, ele teria mais competitividade no Brasil com muita certeza. Ele não vai estar rodando no mesmo ritmo dos outros jogadores. Ele é diferente, ele é fora de série e tal, não sei o quê, mas tem uma coisa que me incomoda muito. De novo, não é falando que o Neymar não tem a culpa, ele tem culpa. Ele é, teoricamente, o craque da seleção. E tem que agir como isso. Mas uma coisa que me incomoda muito, como parece que se a gente tirasse o Neymar da seleção, a seleção seria o melhor time do planeta. Porque parece que só o Neymar tem a culpa de tudo que tá acontecendo na seleção. E não é assim. Então vamos falar de alguns jogadores aqui, além do Neymar, que é culpado. Eu não tô querendo passar pano pro Neymar, achando que o Neymar joga pra caralho e ninguém joga com ele. Não, não é isso. De verdade. Só que vamos falar de outros jogadores além do Neymar que tem culpa? Vamos lá. Seu Marquinhos. Desde, 2020 eu acho que o Marquinhos não joga bola. Nem no PSG, nem na seleção. E o Marquinhos é um cara que eu já falei aqui que é um dos melhores zagueiros que eu lembro de ver nos últimos tempos. Ele é muito bom, muito talentoso. Não tá jogando porra nenhuma. Tem muito tempo. Goleiros, Alisson e Ederson, esses são dois assim, nossa, você cita uma grande falha deles recentemente? Talvez não, mas eles fazem diferença? Fazem diferença? Você tá no mais alto nível do futebol brasileiro, você tem que ser um goleiro que faz diferença. Você tem segurança vendo o Alisson e o Ederson, sinceramente? Ok. Casemiro. Esse aí é um pouco mais difícil, porque assim, tem momentos que o Casemiro joga pra caralho, eu lembro que na Copa ele jogou muito bem, ele foi muito bem na Copa. Mas assim, o Casemiro, ele... Cara, ele tá velho, mano. Hoje, 2023. Imagina como ele vai estar em 2026 na Copa. Ok. Bruno Guimarães. Tá há pouco tempo na seleção, beleza. Só que tá sendo, nossa, na Europa, a sensação, Bruno Guimarães, segundo volante, jogando no Newcastle, não sei o que lá. E aí? E aí? Quando você vai jogar na seleção, Bruno? Quando você vai? Paquetá. Desde um pouco antes da Copa do Mundo, a Copa foi no final de 22, então desde o começo de 22, mais ou menos, desde que o Brasil acho que perde lá aquela Copa América, não sei o quê, Paquetá não tá jogando nada na seleção. Nada na seleção. Não tava nessa convocação, né, de fato, ele não estava na convocação, porque tá envolvido em investigação, tal, não sei o que lá, mas não tá jogando porra nenhuma. Tem o Neymar, centroavante. Que centroavante vem jogando pelo Brasil? Bem, nos últimos tempos. O último centroavante, atacante, né, que jogou bem na seleção, foi o Gabriel Jesus pós-Copa 2018. Foi o último. E tentaram, e um monte de gente foi aí. E não é falta de qualidade, porque assim, tem um monte de seleção com atacante bem meia boca, que hoje em dia a gente considera melhor do que realmente é, porque é um cara que consegue fazer os seus gols, é um cara que consegue fazer as suas jogadas. Hoje o Darwin Núñez, que não é nada absurdo ainda, e provavelmente nem vai ser, porque ele não é nada... é bom, é um bom jogador, jogador bom. Fez um gol no Brasil e fez uma jogada de pivô que ele consegue cruzar uma bola no chão pro cara fazer o segundo gol. E a gente tentou já, teve gente. Então, Gabriel Jesus, Richarlison, Gabigol, Pedro, toda essa galera, Matheus Cunha, toda essa galera esteve lá na posição do 9 da seleção e não fez isso. Quando é que a gente vai cobrar desses caras? E aí, pra mim, o ponto que eu acho que é um cara que eu adoro, de verdade. Só que a gente precisa começar a falar um pouco mais sobre ele. Quando é que o Vinícius Júnior vai jogar pela seleção? Quando o Vinícius Júnior vai jogar pela seleção? Vinícius Júnior, faz uns 2 anos, tá com certeza no top 5 mundial. Ano passado, ele foi talvez o melhor jogador do Real Madrid. Esse ano ele só não é porque o Bellingham tá fazendo uma temporada absurda. No ano antes desse, no ano que o Benzema foi o melhor do mundo, ele comeu a bola, ou foi no ano passado, enfim, independente. Ele tá jogando já algumas temporadas num nível altíssimo no Real Madrid. Ele nunca chegou perto de replicar isso na seleção. Nunca.
E aí parece, a culpa disso, eu já ouvi várias vezes, a culpa de o Vinícius Júnior não jogar, a gente também joga, transfere pro Neymar. Ah, o Vinícius Júnior não joga porque o Neymar está jogando e não favorece o jogo do Vinícius Júnior. Como assim? Como assim? O Neymar amarra ele, o Neymar bate nele. Porque hoje, por exemplo, o Neymar saiu de campo machucado e o Vini não jogou nada. Nada. No jogo contra a Croácia, que o Brasil é eliminado em 2020 na Copa, o Vinícius Júnior é substituído, certamente. Esse é um negócio que a gente pode discutir outro dia. Outro dia, que se a substituição. Até hoje crucifica a substituição. O Vinícius Júnior não tava jogando porra nenhuma naquele jogo. E foi a substituição certa naquele jogo. Certa. Pode voltar, pode assistir os melhores momentos, pode assistir o jogo completo, você vai ver, o Vinícius Júnior não jogou nada. Inclusive, o Vinícius Júnior jogou bem mal aquela Copa do Mundo. Poucos lances você lembra. É uma ou outra jogada que ele dá aquele cruzamento dele de 3 dedos e tal, não sei o quê. Pra um cara do nível do Vinícius Júnior. Sabe o que me lembra? Guardar as devidas proporções, óbvio, ele tem muita carreira pela seleção e não tô querendo, sabe, jogar tudo embaixo do caminhão, falar que, acabou, terra arrasada de seleção. Não é isso. Mas me lembra muito, o Vini Júnior, parece muito o que foi o Ronaldinho. Que era um cara que sempre jogou muito em clube. Muito. E na seleção, faltava entregar aquela coisa. Faltava. A parada é que o Ronaldinho ainda teve uma Copa muito boa e que o Brasil foi campeão muito por culpa dele. Jogou muito na Copa 2002. A gente fala muito do rival do Ronaldo, mas ele jogou bem. Mas depois disso, quando ele precisou ser o cara da seleção, nunca entregou. E cada vez mais o Vinícius Júnior tem que assumir esse papel de protagonista. E de novo, a gente fica o tempo todo falando, mas o Vini não assume esse papel de protagonista por causa do Neymar, porque o Neymar, ele toma o papel de protagonista pra ele. Gente, se o Vini fosse e jogasse o que ele sabe jogar, jogasse o que ele jogasse no Real Madrid, ele tomava o papel de protagonista. Tanto que foi assim no Real Madrid. Tanto que quando ele vai pro Real Madrid, ele não era protagonista. Quando ele vira titular no Real Madrid, tinha Benzema, tinha Modric, tinha Kroos, tinha um monte de gente que poderia... Que ele, ai meu Deus, eu não vou tomar o papel de protagonista. Não, ele joga a bola, e ele joga pra caralho, e aí ele vira protagonista do Real Madrid. Por que na seleção isso não acontece? Então assim, óbvio, eu acho que não é... longe de mim querer inocentar o Neymar nisso tudo. Mas eu acho que a gente tem que parar de achar que todo o problema da seleção brasileira é o Neymar. Ele é um dos problemas da seleção brasileira. Só um. Tem muitos outros ali. Tem muitos outros. E tem muita gente que tem que começar a ser cobrada pra jogar bola. Porque senão... Não vai deixar de classificar o Brasil, porque tem muita gente classificando. Mas assim, vai ser um futebol... mais ou menos. Futebol meia boca. Sabe? Enfim. É isso. Espero que melhore na próxima data FIFA. O time é bom. Em nome falando. Falando de nome, o time é bom. Discordo daquele papo meio até... Parece que é um papo de saudosista. De, antigamente era bom, hoje é ruim. Não. A geração é boa. Tem talento. Tem jogadores bons. O técnico tem talento. Pode ser que não seja o técnico pra seleção? Pode ser. Mas ele não é ruim. O que falta é ajustar o trabalho. E o que falta é alguns jogadores que são bons, teoricamente, começar a demonstrar isso na seleção. Enfim, essa é a minha opinião. Até mais, galera. Beijo.